Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja abundantemente no seu coração. Eu quero nesta oportunidade compartilhar esta palavra. Esta palavra que mudou a minha, a sua, as nossas vidas. E ela é viva e ela é eficaz. E a palavra que eu quero compartilhar com você, ela se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, do versículo de 1 a 13. É uma passagem bastante conhecida, né? Em que Samuel, o profeta, o homem de Deus, né? Ele é chamado por Deus para ir, né, à casa de Jessé. O que o profeta Samuel ia fazer na casa de Jessé? Ele ia ungir um novo rei de Israel. O que mudou nisso aí, assim, de tão importante? Na minha opinião, é porque Deus escolheu Davi para ser rei de Israel. Não foi uma escolha humana. Deus disse ao profeta Samuel: vai à casa de Jessé, porque ali você vai ungir. Eu vou te mostrar quem que vai ser o rei de Israel. Essa passagem ela é muito profunda, ela tem muito conteúdo, muita coisa importante que nós podemos extrair para as nossas vidas. Eu não vou ler aqui todo o contexto, né, a passagem que se encontra em 1 Samuel 16, do capítulo 1 ao capítulo 13, né, porque para não ficar muito longo, né, mas eu quero dizer a você nessa noite que Samuel ele recebe uma ordem de Deus. Deus fala com ele: por que, Samuel, você se entristece por causa de Saul? Eu já o rejeitei, mas você vai à casa agora de Jessé, e ali eu te indicarei um novo rei de Israel. Jessé, ele tinha vários filhos, muitos filhos. Então ali nós entendemos o seguinte: quando ele chega na casa de Jessé, nós começamos a perceber que faltava alguém. Durante toda a leitura da passagem, a gente vai perceber situações que assemelham muito ao natural, a nossa visão de relacionamento, de olhar para as pessoas, de conviver com as pessoas. Mas aqui nós percebemos, primeiro ponto, Davi, ele foi desprezado. Davi era quem? Era o filho mais novo de Jessé. Ele era o menor, o último. Seus irmãos eram o quê? Eram fortes. Seus irmãos faziam parte do exército. Então a gente começa a perceber, né, que Davi ele não tinha uma importância segundo o natural, segundo a visão humana. Ele não tinha características importantes. Ele não tinha aquele brilho de alguém que sobressaía. Não, ele era um pastor de ovelhas. E nós começamos a perceber nessa passagem que até seu pai o desprezou. Quando nós lemos lá, nós vimos que o próprio pai esqueceu. Nunca passou na cabeça, né, de Jessé e nem da sua família, dos seus irmãos, que Davi viria a ser o rei de Israel. Por que isso? Por quê? Por causa da sua fragilidade, por causa da sua postura, daquilo que ele ocupava, do seu trabalho. Perante o ser humano, Davi era um simples pastor de ovelha, sem privilégios, sem nada que pudesse destacá-lo.
Mas eu quero dizer a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus não olha o natural. Deus não olha a aparência. Deus olha o seu coração. É isso que faz a diferença, né? Davi, ele foi escolhido. O nome de Davi significa amado. Embora ele tenha sido desprezado por todos, né? Até pelo seu pai, pelo próprio profeta Samuel, mas para Deus ele era especial. Para Deus ele era escolhido. Para Deus ele era aquele que Deus conhecia e queria como rei de Israel. E nós começamos a perceber, né, que mesmo com o desprezo da sua família, com mesmo a dúvida, né, o profeta Samuel, ele quando chama, né, apresenta diante dele o Eliabe, filho, né, filho de Jessé. Ele acha que era aquele, por causa da sua formosura, por causa da sua estrutura. Deus não olha isso, irmãos. Fique tranquilo em tudo que você estiver fazendo. Se você está na igreja, fica tranquilo. Se você acha que está numa posição que não está sentindo bem, não se preocupe. Deus olha o coração. No tempo de Deus, no momento de Deus, Ele te exaltará. É assim que Deus age. Às vezes nós não entendemos a longanimidade de Deus, achando que as coisas não estão acontecendo, as coisas não vão acontecer. Não se engane com Deus. Deus te ama, Deus me ama, Deus ama todos nós. E o trabalho que Deus faz é um trabalho que foge da nossa capacidade e do nosso entendimento, por causa do amor. Mas aqui nós vemos Davi, né? Davi, ele foi escolhido por Deus e fez toda a diferença. Davi foi ungido. Ele recebe a unção que o conduzirá ao trono. Davi era o último entre os seus irmãos, mas pela unção de Deus, ele se destacou. Nenhum de seus irmãos conseguiria enfrentar o gigante Golias. Mas Davi sim. Porque Davi, perante os olhares humanos, a natureza humana, era tudo impossível. Mas nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Deus tinha projeção para Davi. Deus tem projeção para a sua vida. Deus tem projeção para a sua família. Deus tem projeção de vitória para todos nós, para a tua igreja. Olhe para cima, é de lá que vem o nosso socorro, né? Davi foi ungido porque foi o escolhido de Deus. E Deus te escolheu, irmãos. Nós não estamos plantados na igreja congregacional do Rio Branco por acaso. Você não está ali por acaso. Começa a valorizar o seu irmão, começa a olhar para ele, começa a ajudá-lo, começa a trabalhar com ele, porque é um propósito de Deus de estarmos ali juntos. Deus te ama, Deus me ama, Deus nos ama, Ele quer o melhor para nós. Então eu quero concluir nessa breve palavra. Eu quero concluir dizendo, não nos julguemos pelos valores humanos. Não deixemos que tais valores sejam determinados dentro da igreja. Busquemos a unção que nos fará vitorioso. O óleo derramado sobre Davi, ele representa o Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Que Deus
te capacite. Que Deus te dê perseverança. Que Deus te dê alegria. Não alegria nas coisas naturais, mas no espírito. Sabendo que Deus observa. Deus está vendo tudo. Deus está no controle de tudo. E Deus nos ama. A vontade de Deus é que todos nós juntos sejamos prósperos e bem-sucedidos. Que nós possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, com poder e graça. Abençoe cada um de nós. Que Deus esteja com você, com sua família, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, porque Deus nos ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.